tema que recordamos em cada semana com Catarina Martins Betancourt, diretora do Secretariado Português da Ajuda à Igreja que Sofre, e Paulo Aido, que é jornalista nesta instituição. E vamos falar, como se dizia, de temas relacionados com a liberdade religiosa, evocando dois países onde, de facto, o tema da liberdade religiosa é colocado em causa, desde logo o Líbano, que está mergulhado numa profunda crise económica. Mas antes disso, vamos até ao Paquistão, ao encontro de um jovem que deu a vida para evitar que um terrorista fizesse explodir uma bomba que transportava consigo. O caso é de 2015, mas o seu exemplo é cada vez mais recordado por todos. Akash was 18 years old when he stopped a suicide bomber from entering our church in Lahore. He was a volunteer to guard the church. There were more than 2,500 people that day in St. John's Catholic Church. Mass was being celebrated. He saw a man trying to storm into the church. The man said he had a bomb, but Akash didn't move. He held the terrorists to keep him from entering the church. The bomber blew himself up. Akash was killed instantly, but he saved many. It was an act of love. Akash was a young Catholic like me. He also experienced harassment, threats, and discrimination just for being a follower of Jesus. Akash, that like the martyrdom of many other Catholics in Pakistan, is our inspiration to endure until the end. In St. John's Parish, even after the attack and death of Akash, we have over 800 baptismas a year. We might be a poor church in resources, but we are rich in faith and love. I wonder if I could do the same as Akash. Even to convert to Islam would make our lives easier, but we don't. Every time I think of his death, I remember St. John's Gospel. There is no greater love than to lay down one's life for one's friend. O exemplo de um jovem que é recordado cada vez mais, Paulo Aido, sobretudo agora em que grupos radicais no Paquistão têm obrigado os cristãos a promover a proteção das próprias igrejas. É verdade, é verdade. Infelizmente é preciso haver cada vez mais pessoas no Paquistão que assumam o trabalho deste jovem, Akash Bashir, que impediu, e nós vimos isto nesta peça, com a própria vida, um massacre na sua igreja. De facto, hoje em dia no Paquistão, os cristãos têm infelizmente de formar até equipas de voluntários para garantirem que as suas igrejas não sejam atacadas, não sejam um palco também de atentados terroristas. E felizmente há muitas pessoas que se têm voluntariado para essa tarefa, especialmente os mais jovens. Nas principais igrejas há equipas que se preparam para a vigilância durante as missas, especialmente nos domingos ou nos dias santos, em que há uma maior afluência de fiéis. Os atentados na última década em Quetta, Lahore e Peshawar, com igrejas que foram palco de explosões de bombas que causaram mais de 100 de mortos, são uma espécie de aviso daquilo que pode vir a acontecer a qualquer momento, em qualquer lugar, de facto, como disseste, Paulo, a uma crescente onda de intolerância para com os cristãos. E por causa disso, as igrejas transformaram-se, de certa forma, em espaços fortificados. As igrejas passaram, às vezes, a ter que ter muros com arame farpado. Foi necessário haver a colocação de câmaras de vigilância e a assistência, como temos vindo a referir, das tais equipas de prevenção, normalmente colocadas à entrada dos templos. Toda esta prevenção securitária nas igrejas pode parecer um bocado excessiva para nós, aqui em Portugal ou nos países da Europa, mas em países como no Paquistão, as coisas têm que ser vistas, de facto, noutra perspectiva, e isto também diz bem sobre a ameaça permanente sobre os cristãos e outras comunidades minoritárias neste país, mas também diz muito da coragem destas comunidades, porque eles assumem publicamente
a sua fé num ambiente muito hostil. E por causa de tudo isto, os cristãos do Paquistão, claro, são merecedores de todo o nosso reconhecimento. A nossa preocupação aqui nos nossos ambientes, neste tempo de pandemia, nomeadamente, é o acolhimento, é a organização dos espaços para as pessoas poderem participar nas celebrações noutras latitudes, é a defesa da própria vida. Exatamente, não está para... Aliás, falamos aqui do Paquistão, mas podemos falar da Nigéria e entre outros países onde, de facto, ir à missa, por exemplo, ao domingo, pode significar arriscar a própria vida, porque ninguém sabe, não há ninguém que possa garantir em absoluto que não vai ocorrer um atentado, que não vai ocorrer qualquer algo de extrema violência. E, portanto, só essa diferença, digamos, do que é que significa ir a um templo e poder arriscar a vida ou não fazer, diz tudo sobre aquilo que é a vida dos cristãos em vários países do mundo, claro. E do Paquistão, de facto um país onde os cristãos precisam de se defender, de se organizar para se defender. Vamos até ao Líbano, onde a crise económica está a conduzir cada vez mais famílias para o desespero. Apresentamos um caso, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre apresenta um caso de Georgette, uma avó, que só consegue alimentar os seus 3 netos graças à solidariedade internacional. أنا قاعدة منطقة فقيرة ويعني الفقراء اللي بيقعدوا فيها هاي المنطقة ووضعنا سيء خصوصا بهالوقت هيدا اللي مرقين فيه من بعد الانفجار. وأنا عايشة مع 3 أطفال أولاد ابني عايشين لوحدنا هون بالبيت وأنا يعني ولي أمرهم وأنا اللي عم بربيهم وأنا ما عندي معين حدا يساعدني يعني غير الله واللي بعتوا لي إياهم. استلمت منها اليوم مؤسسة مساعدة الكنيسة المحتاجة كتير انبسطت فيها لأنه رح أقدر آكل فيها شهر. نحن قلنا ظهر يعني مهمة يعني أكتر من الكرتونة اللي أخذناها واستلمناها إنه حدا يفكر فينا. والحمد لله على كل شيء، برغم كل شيء صعوبة عم نمرقها الله معنا وحدنا ويسوع حدنا وما حدا يعني رح يتركنا لأنه الله عم بيبعث لنا عالم من بلاد برا وعم بيوصيهم فينا. وضع المسيحية إنه منيح بس منه زيادة يعني ويسوع معنا ما حدا رح يقدر يشيلنا وما حدا رح يقدرنا يعني. بتمنى من العالم اللي عم تسمعني تساعدني وتساعد لبنان كله ولأولاد الطفالة كلها وأنا بحاجة لله ولكل إنسان عم يسمعني. Catarina, esta avó libanesa representa a tragédia em que se transformou o Líbano, com muitas famílias a já não conseguirem, de facto, o seu próprio sustento. É verdade, e de facto esta é uma história trágica e ao mesmo tempo comovente. É trágica porque mostra de facto esta senhora, Georgette, esta avó, que tem de lutar diariamente para conseguir alimentar os seus 3 netos. Ao mesmo tempo também é comovente porque mostra de facto esta solidariedade internacional que existe para podermos alimentar todas estas famílias que precisam tanto da nossa ajuda. Portanto, de facto, o Líbano é um país mergulhado numa crise económica, ao colapso dos bancos e toda a economia também está a colapsar.
alcançar. E por isso o apoio a estas pessoas é de facto uma tarefa imensa, é uma tarefa muito grande, que só é possível graças de facto à generosidade de pessoas como as que ajudam a Fundação AIS e que nos permite de facto ajudar todas estas pessoas. A crise que se vive no Líbano é mais sentida nas grandes cidades, Beirute é um exemplo disso, mas existem outras aldeias também com muitas dificuldades. É o caso de uma terra, de uma zona próximo da fronteira com a Síria, outro país que também está mergulhado numa grande crise, e é de facto, nesta zona vê-se de facto a solidariedade que existe também e que ajuda e que permite toda a sobrevivência de todas estas pessoas. Portanto, é o Vale de Bekaa, que é uma região muito próxima da fronteira com a Síria, e existe de facto um projeto extraordinário em que diariamente são fornecidas cerca de 1000 refeições, 1000 refeições quentes a todas estas pessoas que necessitam de ajuda. Portanto, é conhecida como a sopa dos pobres, é um serviço todo ele promovido pela Igreja, portanto, dinamizado pela própria Igreja, com a ajuda de voluntários e, como eu disse, são 1000 pessoas por dia que recebem uma refeição quente. E este é um trabalho que não pode parar, temos que continuar a apoiar e não é só ao nível da alimentação que nós vamos ajudando, nós, Fundação AIS, vamos ajudando diariamente a comunidade cristã no Líbano. Todos sabemos que em agosto do ano passado houve uma grande explosão no porto de Beirute e que provocou, de facto, a destruição de bairros cristãos. Portanto, neste momento, a Fundação AIS tem procurado, de facto, auxiliar estas famílias a poderem sobreviver e tem auxiliado não só através da alimentação, mas também, por exemplo, através da reconstrução de igrejas, de um hospital e até do convento das Irmãs do Rosário. Portanto, e tudo isto acontece graças à generosidade dos benfeitores da Fundação AIS em Portugal e, claro que está, todos os outros espalhados em todo o mundo. Eu tenho a certeza que com esta ajuda, com esta solidariedade dos benfeitores portugueses, a vida dos cristãos no Líbano se torna um bocadinho melhor todos os dias. Duas situações, no Paquistão e no Líbano, que aqui trouxemos hoje, através da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, com a Catarina Martins Betancourt e Paulo Aide, que agradeço por terem estado no programa Eclésia.